Bem, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Encontro com o Esporte nesta quinta-feira, hoje aqui na presença do Jonas Klein. Jonas, você que está sempre envolvido com resultados, placares, fica tenso sempre quando tem esses gols aí surgindo muitos, porque são jogos que não param de sair gols, né? Tem que ficar de olho, né? Até nessa reta final, principalmente, de classificação também, que tem que tomar um pouco mais cuidado, tem que ir mudando a classificação, o adversário da próxima fase. Principalmente nessa reta final, tem que estar mais de olho nos outros jogos. Pois é, e ontem pela Libertadores, né? O Inter buscou aquele empate no final lá em La Paz, na Bolívia, 1-1 com o The Strongest, o mais forte, né? Mas o Inter mostrou que ainda assim é mais forte, não importa lá a altitude. Conseguiu esse empate, né, Gasparotto, no finalzinho, que pode ter sido um gol de ouro do Gilberto aí, né? Rodrigo, olha, uma partida muito difícil. O Internacional teve muitas dificuldades. A gente que trabalha aí no dia a dia sabe desses problemas de altitude, né, Rodrigo? Então a gente já tinha em mente que o Internacional teria bastante dificuldades para encarar essa equipe lá que está acostumada a jogar lá em cima. E o que acabou acontecendo? Esse empate de 1-1 com um golzinho no final aí garantindo o primeiro lugar ainda até o jogo de hoje à noite, quando o Santos entra em campo diante do Juan Aurich lá do Peru. Foi muito importante, porque agora o Inter pode, pelas próprias forças, conquistar, né, essa vaga para a próxima fase dessa competição tão importante que o Inter também já tem, nos últimos anos, assim, feito grandes jogos dentro da Libertadores, e acho que nos dois próximos compromissos, diante do Santos e do Juan Aurich, vão ser 2 vitórias. Vai ser complicado o desafio assim mesmo, principalmente contra o Santos, né, Jonas? Que hoje tem partida diante do Juan Aurich, mas lá na Vila Belmiro, 22 horas, deve vencer, né, os peruanos, que são um saco de pancadas desse grupo 1, né, e deve embolar tudo, né? O Santos, se vence hoje, passa o Inter, né, na classificação geral, mas o Inter vai receber o Santos aqui, vai poder devolver aquela derrota lá na Vila Belmiro, né? Eu até citei antes, esse gol contra o The Strongers ontem no final, deu uma boa tranquilidade, né? Até porque o Inter depois tem o Santos aqui e o time peruano fora. Ficou com 7 pontos e aquele 5-0 lá no saldo ajudou bastante. E acho que esse gol, junto com o saldo, também vai dar tranquilidade para o Inter. E o importante ressaltar também, Rodrigo, que a equipe entrou em campo ontem com aquela situação também desse imbróglio aí com relação ao Oscar, que ontem apareceu o nome do Oscar lá no bid como jogador do São Paulo. Então ontem já ficou de fora dessa partida para não haver problemas jurídicos posteriores, né? Mas agora, a partir de hoje, o departamento jurídico do Internacional vai ter que trabalhar muito para reverter essa situação lá. Pois é, e ontem pela Libertadores, além desse empate, né, do Inter, nós tivemos a vitória do Vasco sobre o Libertad pelo grupo 5, e isso, o Vasco e Libertad ficaram empatados com 7 pontos na liderança desse grupo 5, campanhas idênticas, muito iguais em tudo, e o Nacional do Uruguai e a Aliança Lima com 3. E também a vitória apertada do Corinthians, muita pressão, mas só um golzinho diante do Cruz Azul, que era o líder do grupo. 1-0 lá no Pacaembu, e agora o Corinthians passou o Cruz Azul, é o líder do Corinthians, com o Corinthians com 8 pontos, Cruz Azul com 7, Nacional do Paraguai 13 e o Deportivo Táchira 1. E hoje, além de Santos e Juan Aurich, Vélez Sarsfield versus Deportivo Quito e Nacional de Medellín versus Godoy Cruz. Não, errei aqui, mas não vou ter esse jogo agora. Tudo bem. Quem é o próximo adversário do Inter seria hoje, se o Inter tivesse classificado assim em primeiro lugar? No momento, Flamengo. Flamengo seria o adversário. Exatamente. Flamengo que tá lá, né, de novo, depois dessa festa do Ronaldinho Gaúcho e o Adriano, já botando em números, né, na gente que gosta de números. Já são 9 os treinos que o Ronaldinho Gaúcho não participou por causa dessas festinhas, né, Gasparotto? O Jô aí faltou um, já tá para ser dispensado. Como são diferentes esses tratamentos entre os clubes, né? E deve ser dispensado. O Jô, pelo que ele representa para o grupo, não tem por que manter ele, já que ele tem problemas fora do campo. Tchau, Jô, até mais. Até mais. Pois é. E ontem, né, Copa do Brasil, o Grêmio de novo, mais uma vez, suou um pouquinho, né? Pelo menos, ainda mais no início do jogo. 3-1 lá no River Plate, lá do Sergipe, vitória, classificação, mas não foi bem o Grêmio, né? É verdade. Jonas. Até porque o River, eu sabia que ele ia vir para não ser goleado, né? Mas não achei que ia ser tanta retranca, né? Porque teve um ataque ali, bobeada da defesa do Grêmio, o Vitor não foi bem na bola, deu gol. Mas no segundo tempo, principalmente, os 10 jogadores dentro da área
né? Só que o Grêmio daí entrou a questão do muito individual, né? Não foi trabalhada a bola, toque de bola, então o Grêmio não foi bem ontem mesmo. Mas fez o que precisava, que era classificar. Uma curiosidade, no local onde eu fui ver a partida do Internacional, do lado de fora, os colorados vendo a partida da Libertadores. Do lado de dentro, os gremistas vendo a partida da Copa do Brasil. De repente, aqueles gritos, né? E eu acho, pronto, o Grêmio abriu o placar, né? Mas não Rodrigo, foi o gol, né, ali que deu toda aquela alegria para os gremistas, foi o gol do The Strongest, né? E, no entanto, quando o Grêmio fazia seus próprios gols, a comemoração era tímida. Por que será? Por que será, Gasparotto? Tudo bem, mas isso faz parte, né? Olha, pela Copa do Brasil, ontem também um único grande clube passou trabalho, mesmo de fato, que foi o Botafogo. Ficou no 1-1 com o 3 da Paraíba, foi para a decisão nos pênaltis lá em pleno Engenhão. O Louco Abreu voltou a errar, já é o 4º pênalti seguido que ele erra, deu aquela confusão toda, mas conseguiu a classificação no fim. Os favoritos todos avançaram. Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Sapucaiense, hein? Saiu na frente da Ponte Preta lá no Moisés Mucarelli lá, fez 1-0, levou a virada, buscou empate, né? Ainda assim estava classificado, mas depois levou 5-2 e caiu fora. Essa formação com o Bertoglio, será que vai ser mantida, Jonas? Olha, ainda não dá para avaliar, né, em relação ao jogo de ontem, né? Ontem não foi bem, tentou muitas jogadas individuais, né? Acho que daqui a pouco teria que manter com 3 volantes, o Souza, que nem o Luxemburgo disse que o Souza e o Léo Gago são mais meias do que volantes, né? Então acho que daqui a pouco manter essa formação, o Bertoglio ia entrando aos poucos, né? Acho que ainda ontem, pelo menos, não mostrou que merece ser titular. É a indicação que o Luxemburgo já deixou na coletiva, ele deve voltar com aquela formação com o Léo Gago entre os titulares, o Bertoglio sendo uma opção, principalmente para entrar no decorrer da partida. Ele não deixou isso explícito, mas deve ocorrer isso. E o Luxemburgo, né, Gasparotto, 88% de aproveitamento, 5 vitórias e só um empate aí, né? Para aqueles que não gostaram, né, da vinda dele, né, devem estar se surpreendendo. Eu, de minha parte, falei que tinha sido uma cartada muito acertada lá da direção do Grêmio, trazendo o Luxemburgo, que é um grande treinador e um grande estrategista. E agora a dupla Grenal, né, Jonas, volta ao gauchão, né? Final de semana. Domingo o Inter pega o São José, no Passo da Areia. No Passo da Areia, e o Grêmio pega o Cruzeiro, no Estádio do Vale. No Estádio do Vale. O Grêmio, então, às 18h30. A gente falou no início do programa, até essa questão de horário, se você não viu, vai lá www.tvinformativo.com.br e confira o que foi a nossa discussão, mas lá, Grêmio então 18h30 e o Inter às 16 horas, que deve ser o jogo televisionado, não é mesmo? Mesmo sendo do Passo da Areia, que é muito difícil acontecer, né? O jogo da capital sendo televisionado também para o interior do estado. Gasparotto e o Amador de Lajeado? Amador de Lajeado, agora temos a confirmação, dia 1º de abril, a rodada de estreia, e 9 equipes confirmaram presença, né, Rodrigo? Então a novidade é que vão acontecer 2 jogos em cada praça esportiva, não tendo a participação dos jogadores pelos aspirantes. Lá em Conventos, às 13h30, vão se encarar Montanha e Olarias, e logo depois o time da casa, o Estudiantes, encara o Ouro Verde. Já no bairro Santo André, às 13h30, o Jardim do Cedro A joga contra o Jardim do Cedro B. E às 15h30, o União Santo André, o time da casa, encara o Delfino Costa. A folga é do Penharol. E lembrando ao telespectador que esses jogos, me parece que no início, Rodrigo, não vai ter cobrança de ingresso nas primeiras partidas aí. Pelo menos é o que a gente escutou nos comentários aí nos bastidores. E as fotos as imagens que estão aparecendo para o telespectador são das 2 últimas equipes campeãs. O Estudiantes de Conventos pelos titulares e o Montanha pelos aspirantes, que deve fazer essa mesma formação da equipe agora nos titulares. Ótima notícia, acho, para o torcedor, né, que gosta, que vai para o futebol amador, não é mesmo, Jonas? Precisa. O futebol amador, ele tem que manter, até por esse brilho aí, a comunidade, né, o pessoal ter aí o seu divertimento no final de semana, então muito bom que continue assim essa força do futebol amador. Então, olha só, falando em futebol amador, foi lançado o primeiro campeonato gaúcho de várzea, que promete ser o maior campeonato de várzea do futebol amador aqui do estado. Vai ter etapas preliminares, né, classificatórias em certas cidades. E Encantado foi uma dessas cidades que aceitou
participar desse campeonato, que se promete envolver muitos atletas aí, principalmente de cidades que não têm esses campeonatos amadores, como é o caso de Lajeado. Eu não sei, de fato, eu só recebi um informativo, eu não sei como é que é essa questão das inscrições, eu sei que as inscrições são gratuitas, mas eu não sei como é que é para a formação desses times, se precisa ter algum vínculo com a cidade ou não, mas é uma ótima notícia aí, quem sabe mais um campeonato que se fortaleça, não é mesmo? Qualquer coisa, a gente pode fazer um time também, né? Não sei não, olha, tá complicado, não sei não, mas ó, quem quiser mais informações no 3751-3400, lá na Prefeitura de Encantado, lá no Conselho Municipal de Desporto, eles provavelmente vão ter todas as informações para quem estiver interesse. Campeonato Piá, as inscrições encerrando, né? Até terça-feira, né, as inscrições, quem estiver interessado ainda pode procurar lá o pessoal, principalmente o Andy, né, e fazer sua inscrição, que nesta temporada promete ser o maior campeonato de todos, Rodrigo. Só tinha esquecido de avisar aqui, ó, que esse campeonato de várzea lá de Encantado tem apoio da Fundergs e da FAMURS, para mostrar então a credibilidade que esse campeonato está tentando ter. Vai ser um grande campeonato aí pela frente. Jonas, as expectativas para esses jogos no final de semana? Olha, eu acho que a dupla Grenal vence, a dupla Grenal consegue a vitória. Lajadense vai ser a maior pedreira, só que precisa da vitória. Lajadense em casa não vem fazendo boa campanha, apenas 2 vitórias até aqui. Fora conseguiu aí vitórias importantes contra a Grêmio, contra o Cerâmica. Então acho que vai ser um grande jogo do nosso amigo Gelson Conte lá, né? Esperamos uma vitória do Alves Azul. Acho que não é só apenas você, acho que todos os torcedores do Vale do Taquari, né, Gasparotto, esperam por essa vitória. Nós temos que torcer contra o Gelson, perdão, né, amigo Gelson? Coitado dele. Mas vamos lá, faz parte do futebol, é isso mesmo. Jonas, a gente agradece a sua presença, nosso tempo chegou ao final, a gente poderia ficar falando muito mais aí, mas não temos mais tempo, mas muito obrigado assim mesmo. Eu que agradeço o convite. E estejamos sempre atentos aí aos gols, aos placares, tudo que o Jonas sempre traz pra gente, né, Gasparotto? É isso aí. Perfeito, amanhã a gente está de volta com mais Encontro com o Esporte. Até mais. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub. Camarotes. Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado.